Sobre o movimento das flechas do Enneagrama, é importante também entender que existem movimentos que são mais inconscientes e movimentos que são mais conscientes, ou seja, alguns deles simplesmente acontecem comigo. Eu nem me dou conta ao longo do dia, isso faz parte natural do movimento da minha personalidade e ele acontece comigo. E uma das coisas que eu vou ter que fazer com os movimentos inconscientes é trazer a consciência, ou seja, eles aconteciam sem que eu percebesse e agora eu vou, por autoobservação, começar a me dar conta em que momentos do dia eu estou, de repente, acessando a energia contrária à minha flecha. Aquilo está sendo bom, aquilo está sendo legal, por que isso está acontecendo, que consciência eu posso colocar ali para fazer novas escolhas. E que movimentos ou momentos do dia eu estou acessando a flecha da frente da minha personalidade ou do meu tipo, e se isso está sendo positivo ou se isso está sendo um movimento de estresse, e o que eu faço naquele momento para evitar que eu esteja de forma inconsciente, às vezes, atrapalhando a minha própria vida, atrapalhando a vida dos outros. Muito bem, vou falar um pouquinho de uma forma bem rápida nesse vídeo sobre uma introdução a esses movimentos inconscientes e aos movimentos conscientes em cada um dos pontos da flecha. Lembrando que dentro do Enneagrama dinâmico, o movimento das flechas também depende um pouco dos níveis de consciência. Ambos estão interagindo juntos no movimento horizontal e no movimento vertical. Muito bem, vamos começar aqui do ponto 8, como eu costumo começar aqui na tríade dos tipos corporais. Você vai ver que o 8 está ligado aqui ao 2 na contraflecha dele e ao 5 na flecha da frente. Olha que interessante, um tipo corporal ligado a um tipo do coração e ligado a um tipo mental. Aqui as três tríades representadas nesse triângulo. Muito bem, falando um pouquinho do movimento aí da contraflecha, que é o movimento 8-2. Esse movimento, quando inconsciente, ele pode representar algumas coisas. Por exemplo, um movimento de criança ferida. É muito comum que dentro de todos os 8, lá no fundo, se eu for fazer uma regressão ao passado, entrar na minha criancinha ferida, existe uma criancinha ali que eu poderia dizer que ela é bem doisinha, sabe? Ela gosta de cuidar, ela é suave, ela é no fundo amorosa, delicada, mas ela foi machucada, ela foi profundamente machucada ou violentada naquela inocência dela ali de estar com aquele coração aberto, doce e disponível. E por conta disso ela criou uma casca em volta. E a gente pode, de certa forma, dizer que o próprio 8, de certa forma, nasceu em volta desse 2 para protegê-lo de alguma forma dentro dessa criancinha que está ali. Um dos trabalhos a se fazer é mergulhar ali e fazer os processos de cura dessa criança. Uma outra coisa que acontece muitas vezes inconsciente na contraflecha é o que a gente chama de movimento de segurança, ou seja, esses pontos da flecha, eles já existem em mim, mas eu não fico muito à vontade, principalmente o da contraflecha. O tipo da flecha da frente, eu nem tenho ele como um acesso tão fácil muitas vezes. Mas o tipo ponto da contraflecha, ele está disponível para mim, mas às vezes eu não mostro ele para o mundo. Eu não mostro ele para o mundo porque o meu tipo está lá se defendendo, com o mecanismo de defesa dele. Então, aquela contraflecha ela fica meio travada, escondida. Mas se eu estou num lugar onde eu estou me sentindo seguro, onde a minha personalidade está sentindo que pode relaxar, que normalmente é perto das pessoas que a gente ama ou em casa, por isso a gente chama de ponto de segurança, se eu estiver me sentindo seguro ali, aquele ponto naturalmente emerge. Não é que ele foi criado ali, ele já existia, só que eu não tinha coragem de mostrá-lo lá fora. Eu consigo mostrá-lo em segurança. Então, por exemplo, no ponto 8, o que a gente vê? Quando o 8 está lá em segurança, o tipo dele, não vou ser atacado, posso relaxar aqui, a minha vigília, para não, a minha trava. O que surge naturalmente dentro da casa dele? Às vezes uma pessoa
que tem pontos do 2, né? Cuidadora, uma pessoa que é muitas vezes mais gentil, que protege pra caramba, que pode ser mais doce, que vai brincar com os netos e vira uma pessoa bem lá no fundo, às vezes até emocional. Então esse ponto de segurança, ele emerge naturalmente na contraflecha do 2. Agora, existe um terceiro movimento central, existem outros, mas que eu vou apontar para vocês aqui na contraflecha, que aí já é um movimento consciente, ou seja, é possível para mim praticar este movimento no meu dia a dia como algo que vai me melhorar, que vai elevar minha consciência e fazer equilíbrio e desenvolvimento psicológico e espiritual. É o que a gente vai chamar de ponto de impulso, quando a contraflecha serve de ponto de impulso ou ponto de energização, que é mais ou menos assim. Eu tenho grandes conquistas a fazer, a integrar, a conquistar mesmo, do ponto de vista psicológico e muitas vezes espiritual, no ponto da flecha da frente. Existem grandes conquistas para mim ali, mas eu não consigo conquistar aquilo de forma sustentável, eu não tenho energia para andar aquela flecha da frente se eu não me energizar ou não arrumar um impulso na flecha contrária. Por exemplo, aqui no ponto 2, se eu não vier para o 2 conscientemente me energizar ali, né, trazer o que eu preciso para mim, eu não consigo fazer as conquistas que eu preciso no ponto 5, quando está consciente para mim. Então, por exemplo, eu preciso ir ao 2, escolher, né, ao longo do dia, eu estou lá travado, e aí eu estou lá, aquela coisa do 8, meio se defendendo, mas aí eu relaxo, entro no coração, no ponto 2, permito meus sentimentos virem, cuido de forma mais atenciosa, ele se torna mais frágil, vulnerável, e aquela injeção de energia emocional derrete a casca aqui da luxúria, sobra, equilibra para mim, e aí eu tenho potência, condições e equilíbrio para movimentar em direção ao ponto 5, a flecha da frente, só que agora nos níveis de consciência eu não vou movimentar na horizontal e nem para baixo, eu vou subir um nível de consciência e vou tocar características do 5, um andar acima do meu, e usar como movimento de escaladas nos níveis de consciência. Isso é um pouco da contraflecha aí, eu aproveitei o 8 para dar uma explicação maior, que a gente vai usar nos outros pontos, mas é um pouco dos movimentos inconscientes e conscientes da contraflecha aí, de 8 para 2. Já o movimento da flecha da frente para o ponto 8, né, então 8 para 5, esse movimento, quando do ponto de vista inconsciente, o principal movimento que acontece aí é o movimento de estresse. Ou seja, imagine um 8, está lá se defendendo, tentando controlar, e aí travando, né, mantendo a força, não deixa o sentimento vir, segura, vamos lá, está acontecendo tanto, segura sentimento, mas não está dando conta, estou ficando cansado, exausto, é demais para mim. Aí o que acontece? Eu sou empurrado para o ponto da frente, em estresse, quase como um movimento da personalidade, porque ela não tinha mais saída, senão você ia surtar, aí ela, pum, te joga para frente, e no caso do 8 para o 5, faz o quê? Vai lá, e aí você vê aquele 8 que passa o dia, aquele cara que era na vida, briguento, estava ali, estava o dia inteiro pensando, calado, cheio de pensamento ali na cabeça, meio emburrado, meio isolado. Cara, se não é o 8, cadê ele? Cadê ele na vida? Cadê ele no corpo? Está ali nos monte de pensamento, meio ali quieto, meio isolado, meio com uma sensação de que foi de cansaço. E aí você vai ver o quê? O ponto 5 atuando em flecha de estresse. Por que eu vou usar esse movimento? Se eu, como 8, me perceber assim, opa, alarme vermelho. Eu estou com estresse profundo na minha personalidade dentro do meu nível de consciência, o que eu sou capaz. Muito bem, vamos falar rapidamente de um último movimento, existem outros, combinados com os níveis, só para lembrar, mas o 8 só foi lá jogado lá para aquele 5 porque
não tinha suavidade emocional, né? Lá do ponto 2, ele estava travado ali todo. Mas e se ele tivesse ido lá para o ponto de impulso, soltado ali as emoções, liberado a luxúria travada, abaixado a guarda, o medo desce, e aí com essa suavidade, com aquela que era a luxúria disponível para mim em equilíbrio, coração aberto no ponto 2, aí eu posso fazer um movimento consciente de ponto de resolução, ponto de crescimento, ponto de desafio, que são nomes para a flecha da frente. E eu vou até lá e com o 8, o meu mental se abre no 5 e eu passo a ver coisas com clareza, eu consigo, raciocinar e ponderar antes de agir. Pensa como é um 8 normal. Vai, quando vê já foi. Não, eu estou ali equilibrado com emoções, eu presto atenção, eu analiso bem, minha energia está equilibrada, eu passo a ter clareza, eu passo a ter conhecimento, eu passo a ter ponderamento, silêncio, meditação, uma série de características incríveis que podem ser assumidas no ponto 5, quando em ponto de consciência.